Bom dia, pessoal. Vamos iniciar agora, o aulão de redação voltado para os critérios do Enem. Agradeço a vocês que estão presentes. Quem estiver chegando na live também, seja bem-vindo. Tá? E vou começar com um poema de Drummond, só como reflexão mesmo. Vocês devem conhecer esse poema, alguns de vocês, Sentimento do Mundo. É um poema que diz muito. Então vamos lá. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer, esse amanhecer, mais noite que a noite. Esse poema ele foi publicado em 1940, na ressaca da Primeira Guerra Mundial. Esse poema reflete um mundo ainda abalado perante o terror do fascismo. O sujeito frágil, pequeno, humano, possui apenas 2 mãos para carregar o sentimento do mundo. Algo de enorme, avassalador, em seu redor. Tudo o confronta com a vulnerabilidade da vida e a inevitabilidade da morte. Rodeado de guerra e morte, se sente alienado, distante da realidade, fazendo missão à luta política, através do uso da expressão camaradas. Sublinha que foi surpreendido por uma guerra maior, a batalha pela sobrevivência de cada um. Uma noite, mais noite que a própria noite. Então, o Sentimento de Mundo é um poema que traz uma reflexão aí sobre uma questão social muito importante, É a questão da guerra. A gente está vendo agora também em relação à Rússia e à Ucrânia, e a gente percebe o quanto todas essas questões, mesmo que estejam distantes de nós, nos abalam. E com a globalização hoje, a questão de distância é bastante relativa, Porque todos nós, de certa forma, sofremos as consequências daquilo que acontece no mundo. Então, nós podemos falar isso a partir de um viés político, de um viés ambientalista, cultural e tudo mais. E essa aula, ela vai trazer um pouco dessa reflexão, do que é, na verdade, do que é escrever. A escrita, ela não acontece aleatoriamente, ela tem um sentido. E ela está voltada para uma temática que tem uma importância social. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Tá? Então, está aqui. Vamos, por favor, Dan. Antes de começar a escrever, é fundamental. É fundamental o quê? É uma atitude que todos nós, professores, alunos, todos nós precisamos ter. Pesquisar, refletir e delimitar. Então, precisamos da pesquisa, que vai vai aumentar a nossa capacidade, o nosso repertório de escrita, de ideias, de palavras, de estilo de texto, de fluência, de ritmo, de tudo. Refletir, porque tem uma frase que há muito tempo eu uso, uma frase que eu até ouso dizer que criei para a minha folha de redação, escrever é, antes de tudo, raciocinar. Se não tiver raciocínio, não tem escrita. A escrita, ela nunca acontece na banalidade. É como um poema que eu acabei de ler. Ele nunca vai ser banal. O poema é ameaçador. É ameaçador de ideias feitas, de ideias prontas, porque ele leva a uma reflexão. E a escrita requer essa reflexão o tempo todo. E delimitar também. Delimitar é você saber qual é a fronteira, até onde você pode ir na escrita,
Você tem uma temática, você não pode, eu vou para qualquer direção, não, eu estou delimitada ali dentro daquela temática. Então, o que você se propõe? Você está escrevendo um artigo, por exemplo, um texto narrativo. Existe uma limitação para todo e qualquer tipo de texto. Seu texto não deve repetir o que todo mundo já sabe, né? Os clichês, o senso comum, citar experiências pessoais, achismos e subjetivismos. É importante que tudo aquilo que esteja no texto seja original. Não se baseie num pensamento raso e nem comum. É necessário que seja o seu pensamento, baseado na sua reflexão mesmo sobre aquela temática, né? E nunca o senso comum. Dizer o que todo mundo já sabe, né, é previsível. E aquilo que é previsível não é bem-vindo num texto. Vamos dizer assim, num filme, por exemplo, né, que a gente assiste. Quando a gente já prevê o final do filme, você já duvida um pouco da qualidade desse filme, porque você já foi capaz de prever, né? Ou seja, o filme não deixa de ser um clichê. Alguns filmes são bem previsíveis, né? A gente começa a assistir, já sei o que vai acontecer. A novela, às vezes, é muito previsível. Isso é um problema. Aquilo que é previsível, quer dizer, o nível de desafio do raciocínio ali é limitado. Seu texto precisa ter um olhar diferente e inovador. É isso. Mas o texto do Enem, a minha dissertação, ela requer esse olhar diferente e inovador? Requer. Em milhares de redações, a sua precisa se destacar, de alguma forma. Nós vamos falar hoje sobre os critérios do Enem. Então, uma das questões é justamente essa, a sua capacidade de inovar. É aquilo que se chama de marca autoral. É você aparecer de uma maneira impessoal, colocar a sua marca autoral no texto. Essa é a questão. Por favor, Dan. Não transforme sua redação no resumo dos textos que você lê. Não é isso. Procure ir além, né? Trazer mesmo algo que desperte a atenção do leitor, a curiosidade, que faça com que aquela leitura tenha sentido e seja aceita e até mesmo desejada. Essa é a parte mais difícil do processo. Por que é a parte mais difícil? Porque aquilo, veja bem, entenda o tema de redação como uma questão a ser respondida. E as respostas, elas não estão prontas. Você não vai marcar um X, vai analisar, não que seja fácil, né? Não é fácil, mas você vai ter que dar a resposta. A resposta não está pronta. A resposta é quê? A questão que o tema propõe. Então vamos lá. E vamos depender do seu olhar sobre os dados. A reflexão é o movimento mais autoral. É isso. Quando você reflete, você coloca no papel realmente aquilo que faz sentido. Aquilo que está fazendo uma ponte entre a sua capacidade reflexiva e aquilo que a temática propõe. Então, há essa ponte, essa ligação. Por isso que ela é um movimento mais autoral. A parte mais importante do desenvolvimento do tema, onde se revela a sua capacidade de análise. Quando você pega um tema e não está predisposto a fazer isso, a analisar, a refletir, a questionar esse tema, realmente sua redação já está com a qualidade comprometida. Porque essa atitude de não ter preguiça mental diante do tema é a principal atitude. Então você tem que estar motivado realmente a dizer assim, olha, eu estou aqui e o tema está aí. E agora nós vamos ter que dialogar. E vai ter que sair um produto disso aqui que é um texto. E como vai ser esse texto? Vamos falar sobre isso, que também é um critério do Enem, né? A questão da estrutura. Atender a estrutura do texto. Seu texto é relativamente curto. Realmente, um texto. Lá, na folha do Enem, está dizendo
no mínimo 7 linhas. Mas, obviamente, o professor, quando vai trabalhar, ele não vai dizer, olha, sua dissertação pode ter no mínimo 7 linhas. Eu sempre digo que tem que ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30, porque você tem 30 linhas ali disponíveis, né? Ah, eu preciso colocar título? Depende. Se pedir, sim. Se não pedir, geralmente não pede, você não tem que colocar título. E saiba você que se você colocar o título, essa linha do título, ela não é contada. Ah, eu vou colocar o título para ficar maior o meu texto. Não se conta a linha do título. Assim como não se conta plágio, cópia. Se você copiou da coletânea e colocou lá, essa linha que você copiou, ela não é computada, né? Ela é excluída automaticamente. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Viu? Então, escolha dentro do tema um aspecto mais saliente, em torno do qual girará a sua redação. Delimite o tema, não procure dar conta de tudo no mesmo texto. O texto não existe para isso, para dar conta de tudo. É impossível, humanamente impossível. Construa seu texto em torno de uma questão específica, analisada em todas as suas implicações. Então, você precisa analisar essa questão, ver quais são as implicações, causas e consequências, etc. E relacionar com a realidade que nos cerca, o contexto social. Né? Relacionar, você acaba fazendo isso inevitavelmente com as suas experiências de leitura, com uma aula que você já teve, com um filme que você assistiu, com qualquer coisa, qualquer experiência vivida, ela vai estar ali presente com você naquele momento. Eu costumo dizer que escrever é você com os seus botões, mais nada. É isso aí. E aí tem que preencher, né? Buscar realmente. Fazer leituras, se interessar pela notícia do jornal, do rádio, perceber como isso tudo pode acrescentar no seu repertório de ideias. Seu texto terá mais chance de trazer uma argumentação mais sólida se gravitar em torno de um núcleo bem definido. Nós vamos falar sobre esse núcleo também, tá? Aquilo que a sua ideia, vamos dizer, sua ideia base. Porque veja bem, um texto, ele não acontece de maneira circular. Ele não é um pensamento circular. Coloquem isso na cabeça. Ele é um pensamento em espiral. Olha, ele vai se desenrolando como um caderno, né? Quando a gente tem esse movimento, ele é progressivo e não circular. Então, ele parte de uma ideia, desenvolve essa ideia e conclui essa ideia. Otto Moacir Garcia, em Comunicação em Prosa Moderna, diz que o texto é um todo de sentido. Realmente, o texto é um todo de sentido. Ele fala assim, que toda junção de parágrafos é um todo de sentido, mas que cada parágrafo é uma unidade de sentido. É um pedacinho de sentido dentro do texto. Então, o texto tem uma estrutura início, meio e fim, mas cada parágrafo também tem uma estrutura início, meio e fim. E é importantíssimo a gente ter isso em mente, não só no momento de escrever, mas no momento de ler também. Quando a gente faz uma leitura de um texto, é um momento de aprendizagem. Você ali entra em contato com ideias, com palavras, com pontuação, com acentuação, com tudo referente ao texto, com estilo, fluência de escrita, tudo isso está presente no texto. E você percebe isso no momento da leitura também. A tipologia dissertativa argumentativa. Então, que tipologia é essa? Além de se adequar ao tema, deve também se ajustar à forma proposta. Essa tipologia. Por exemplo, Antônio Severino, ele faz uma distinção entre narração, descrição e dissertação, que para mim é uma distinção que faz muito sentido. Ele diz assim, a narração, entre outras, usando outras palavras, ele diz isso, né? Que a narração é uma experiência de contato com o mundo. Quando eu narro, ou leio, ou ouço uma narração, eu estou entrando em contato com o mundo.
E desse contato, real ou ficcional, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, é uma narração ficcional. A guerra que está acontecendo, Rússia e Ucrânia, é uma narração, infelizmente, real. Então, quando eu entro em contato com narrativas, eu ouço a notícia no rádio, eu leio algo na internet, eu realmente assisto ao telejornal. Essas narrativas, elas me colocam em relação com o outro, né? É uma experiência. Essa experiência, quando eu conto também, eu narro a minha própria história, o fato em si, eu utilizo os elementos da narrativa, que são espaço, onde aconteceu, tempo, quando aconteceu, narrador, personagens. O narrador, quem conta o fato, e aí vem os tipos de narrador, personagem, o enredo, que é a história em si, o clímax, que é o momento de tensão, de maior tensão, o desfecho, que é o final, dentre outras questões. Então, toda narração, seja ela real ou ficcional, traz esses elementos. O que Antônio Severino diz? Que esses elementos me dão uma maior compreensão do mundo, me tornam mais capaz de compreender o mundo. Daí a importância da leitura. A leitura é o encontro com o outro. É o meu encontro, eu e a leitura e a escrita são atos extremamente solitários, embora entre gentes, entre tantas gentes. Mas no momento ali da leitura, você precisa estar realmente voltado para aquilo que está lendo, para que esse encontro realmente aconteça. Porque se você não estiver disposto a se encontrar com o autor do texto, com a ideia que está no texto, não ocorre o diálogo. E não acontecendo o diálogo, não ocorre a compreensão do texto, o entendimento da ideia. E de repente essa ideia, ela vai internalizar em você e vai lhe trazer outras ideias, porque ideias geram ideias, né? Quando eu entro em contato com uma ideia, eu automaticamente sou levada para outra ideia. E gero outras ideias, porque, veja bem, tem uma questão muito importante. Uma ideia, ela não é a mesma. Nós não recebemos as informações da mesma forma. Cada um de nós recebemos de uma maneira diferente. Por quê? Porque a nossa trajetória de vida é diferente, nossa experiência de mundo é diferente, nossa experiência de leitura é diferente. Então, a ideia, basicamente, ela sai do livro, ou daqui, nesse momento, eu falando, é uma ideia, ela sai da mesma forma, mas ela repercute em cada um de maneira diferente. Por quê? Porque nós somos diferentes. Mas Guimarães Rosa diz, né? O bonito do mundo é que o mundo é diverso. E essas experiências diferentes é que vão trazer novas ideias, novas experiências. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. A tipologia dissertativa argumentativa, vamos usar a língua culta, né, voltando aqui, é aquela em que você procura convencer alguém de alguma coisa. Há aqui 3 elementos muito importantes. Nós vamos falar de cada um deles, antes de falarmos da estrutura do texto. Quais são esses elementos? A tese, o leitor e a argumentação. Vamos ponto por ponto. O que é uma tese? Seria uma opinião, falando de uma maneira assim bastante rápida. É uma opinião sobre um tema, é uma ideia que você defende. Ok, bem rápido. E o leitor? É aquele que vai entrar em contato com o seu texto. Qual a importância do leitor? Todas. O leitor tem a maior importância. Porque quando eu não escrevo para mim. Eu escrevo para alguém. Mesmo que seja um diário. Ah, professor, e o diário? Que eu escrevo para que eu mesma possa ler. E aí? Mas naquele momento que você escreve, você é um. Quando você lê o seu diário, você é outro de você mesmo. Porque você já gerou uma nova ideia. E já se transformou em outro. É aquela história. Ninguém toma um banho no rio, né, e sai da mesma forma. Todas as experiências nos modificam, mesmo que a gente não perceba isso. Todas. Por isso que é importante potencializar e reforçar essa questão das boas experiências. Né? De leitura, principalmente.
Então, vamos lá. O leitor e a argumentação. O que é argumentação? Eu argumento o tempo todo. Quando eu falo assim, eu não quero usar blusa porque está calor. Porque está calor é um argumento para não usar blusa. Então, a argumentação está a todo momento, né? O tempo todo. Se quer convencer alguém de alguma coisa, você vai usar um argumento. Não, eu quero esse final de semana, eu vou assistir tal filme. Não, assista esse porque é melhor, vai falar disso, daquilo, eu assisti, é bem interessante. Isso é um argumento. Então, o argumento, tem gente que pensa assim, eu não sei argumentar. Todo mundo sabe argumentar o tempo todo. Agora, obviamente, a argumentação num texto de 30 linhas, ela precisa ser bem estruturada. Nós vamos falar sobre isso também. A tese. Vamos começar pela tese. Quem convence alguém de alguma coisa. Esse alguma coisa é justamente a tese. Você está tentando convencer de alguma coisa. Que coisa é essa? De uma ideia que você iniciou no primeiro parágrafo, que você lançou no primeiro parágrafo. Todo convencimento tem um objeto. O primeiro passo, portanto, é ter clareza sobre a ideia com a qual você quer que o leitor concorde. Essa será a sua tese. Você quer que o leitor concorde com o quê? Por exemplo, a temática é sobre, vamos dizer, pena de morte. Se eu for a favor da pena de morte, eu vou querer que o leitor concorde com isso. Se eu for contra, também eu vou usar argumentos, né, para levar o leitor para essa minha ideia. Agora, eu tenho uma questão muito importante, que não está ali. A tese, ela não tem que ser imposta. Ninguém tem que impor a tese. Ela não é uma imposição. Você explana, você coloca a sua opinião, defende uma ideia, defende um ponto de vista. Você precisa usar argumentos respeitando os direitos humanos e tal, levar esse raciocínio lógico que vai chegar a uma conclusão. Vamos falar dessa estrutura também. Veja bem, não é que o leitor ele precisa concordar com você. Ele muitas vezes ele não vai concordar. Vai ter um leitor adversário, aquele que não concorda com o que você disse. Isso é normal, porque em todo momento tem gente que não concorda com o que a gente diz, né? E uma redação não seria diferente? Não seria. Então, como é que você vai fazer? Você vai ignorar a existência desse leitor adversário e vai defender a sua tese radicalmente? Não, aí é que está a questão. Você precisa defender a sua tese de maneira equilibrada, de maneira justa, usando argumentos convincentes, que pode até não convencer, mas que vai chegar ao respeito do leitor. Mesmo que ele não concorde com a sua ideia, você colocou de tal maneira que ele vai respeitar a sua opinião. Mas ele tem que concordar. Não. Alguns livros dizem isso, que o leitor precisa concordar com a tese. Nem sempre isso é possível. De repente, é uma temática polêmica e que vai ter aí quem defenda de um lado e quem defenda para outro lado, né? É normal. Não se desespere. Tenha certeza de que a sua opinião ela vai ser bem defendida a partir do momento que você estruturar bem o seu texto, usar o seu nível de reflexão para análise daquilo que está ali na coletânea, né? E levar, não copiando e nem desprezando o que está na coletânea. Muita gente acha que a coletânea, que são os textos motivadores, os textos referentes ao tema, eles, como eu disse já no início, se você copiar, a linha que você copiou não é computada. Não é computada. E pode até zerar o seu texto. A questão da cópia da coletânea. Então, o que você... Aquele texto é um texto, o próprio nome já diz, um texto motivador.
Ele quer motivar você a pensar sobre. Só que é uma motivação que também lhe aponta um caminho. Então, o que você vai fazer? Eu vou em alguns momentos dessa aula, eu vou repetir essa estrutura. Porque essa estrutura, ela precisa estar internalizada na cabeça de cada um, para que no momento da escrita se coloque em prática. Tá? Então, vamos lá. Na introdução, você faz um comentário interessante, que leve ao tema por completo e a opinião sobre ele, a tese. Você defende uma tese aí. Qual é o seu ponto de vista sobre esse tema? Isso acontece no primeiro parágrafo. No segundo, no terceiro e no quarto, se tiver o quarto, no desenvolvimento, né, porque o desenvolvimento podem ser 2 ou 3 argumentos. Digo para vocês, nós estamos falando dos critérios do Enem, eu afirmo o seguinte, a redação nota 1000 do Enem, geralmente são 2 argumentos. Geralmente. Eu vou dizer para vocês, eu tenho lido algumas, e todas que eu li foram de 2 argumentos. Mas você pode fazer de 3 argumentos. Eu, por exemplo, eu gosto muito do texto com 3 argumentos. Vai mudar o quê? A quantidade de linhas. Agora, a estrutura é a mesma. Na argumentação, você usa ideias que justificam a tese, que vão explicar, que vão justificar a tese. Tá? Quando você faz isso, você não pode perder de vista o seguinte: se você tiver 5 textos motivadores, não despreze nenhum deles. Eu brinco, eu digo assim, se tiver um caroço de ervilha lá, busque lá a legenda, onde foi que tirou esse caroço de ervilha, e coloque lá a ideia referente a isso. Porque toda a coletânea precisa ser explorada. Você não vai copiar. Ela não é um motivo para dizer assim, eu vou copiar e montar o meu texto. De maneira alguma. Se você fizer isso, você está assinando a sua sentença. Mas o que você vai fazer? Você vai explorar a ideia. Vai trazer essa ideia para o seu texto. Porque aquele fragmento, ele lhe motiva a pensar algo. Então, quem vai corrigir o seu texto quer saber o que aquele fragmento está lhe motivando a pensar. E aí você anota do lado mesmo a ideia central referente, e quando você for estruturar o seu texto, você usa essa ideia. E o último parágrafo é a retomada da tese. Eu costumo dizer o fechamento da discussão, mas uma proposta de intervenção, que muitos chamam de solução, mas eu acho solução uma palavra bem pretensiosa. Eu costumava escrever nos textos dos meus alunos, solução só na conclusão. Mas hoje em dia a gente pode dizer, proposta de intervenção só é apresentada na conclusão. Então, que proposta é essa? É aquilo que você outra questão, aquilo que você aponta para amenizar a problemática abordada. Essa proposta, ela vamos dizer, ela precisa respeitar os direitos humanos, ser de cunho social, né? Isso, inclusive, é o 5º critério do Enem, apresentar essa proposta. É fundamental que se faça isso. E não só apresentar a proposta, apresentar os meios para a concretização dessa proposta. Dizer como fazer. Então, não basta você dizer, é preciso desenvolver projetos sociais, ficou vago. Você tem que dizer, é preciso que exista um programa nas escolas de ensino médio voltado, desde o ensino básico, voltado para essa questão, para que se trabalhe no aluno. Você tem que dizer o que fazer e como fazer. Isso é proposta. Outra coisa, nas redações nota 1000, dificilmente tem uma redação com uma proposta apenas. Já vi redação até com 4 propostas. Mas eu aconselho a vocês, se puderem, façam 2 propostas. Isso aumenta a sua chance de atender aquilo que eles querem. Redação nota 1000 é assim, do Enem. Tem 2, 3 propostas, geralmente.
Inclusive, nós vamos ler uma redação nota 1000 e nós vamos perceber isso no momento da análise. Viu? Mais adiante. As concordâncias ou discordâncias começam quando se afirma algo sobre um tema. Quando você afirma algo sobre um tema, já começa a discordância, a concordância e a discordância. Por exemplo, meio ambiente. Tem o tema da redação Enem 2021, que é desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? Então, o tema aí vai ser desenvolvimento, preservação ambiental. Mas olha a problemática. Como conciliar os interesses em conflito? Tem gente que vai discordar, dizer que não existe, que o desenvolvimento pode estar... Tem gente que vai concordar, vai dizer que realmente existe uma... Nós temos falado isso em economia e mercado, né? Que existe uma, vamos dizer, um desequilíbrio aí entre desenvolvimento econômico e meio ambiente, preservação ambiental. É um tema que acontece isso aqui, ó. Um exemplo, meio ambiente não é uma tese, mas um tema, faz parte de um tema. Ninguém concorda ou discorda do meio ambiente. Para desenvolver o tema, você precisa, portanto, afirmar alguma coisa sobre ele. Lembra que eu falei, aqui o slide diz, tese é quando alguém diz alguma coisa sobre um determinado tema. Isso é uma tese. Tá? Esse é alguma coisa. Podemos... O leitor. Então, acabamos de falar sobre a tese, agora vamos falar sobre o leitor e depois sobre a argumentação. Quem convence alguém de alguma coisa. Esse alguma coisa é a tese, acabamos de ver. Esse alguém é o leitor. Tá? Um segundo aspecto importantíssimo do seu texto é para quem você escreve. Em um concurso de redação, você vai operar em um espaço público, competindo com diversos outros estudantes. Essa situação traz duas implicações: a diversidade de leitores e a pluralidade de textos. Existe uma banca, se não me engano, com 2 ou 3, acho que 2 corretores. Quando há empate, entra um terceiro corretor para fazer a correção do seu texto do Enem. E se mesmo assim persistir um empate, vai para uma banca especializada, que vai tratar do seu texto e chegar a um acordo sobre a nota. Ou seja, não é corrigido de qualquer maneira. Existem vários leitores. Passa pela mão. Agora imagine, um texto, uma pessoa que está lendo muitos textos. Aquele texto que tiver maior fluência, maior organização, que for mais claro, com certeza vai ser aquele que vai ter maior nota. Então você precisa realmente se preocupar com o leitor e com a pluralidade de texto. É necessário antecipar um possível leitor adversário. Como eu disse, é aquele que não concorda com a sua tese. É um leitor adversário. Prevendo quais são as críticas que ele pode ter em relação à sua afirmação. Então, o que o leitor adversário pode falar sobre essa minha afirmação? Para procurar convencê-lo de que sua tese é verdadeira. Mesmo que ele não concorde, ele vai ter que aceitar a veracidade da sua tese. Ela é verdadeira. Ela vai girar aí de uma maneira bastante tranquila, no que diz respeito a expor a sua ideia, para tentar convencer, obviamente. O primeiro passo é tentar convencer o leitor, persuadir, trazer o leitor para o seu lado, para a sua ideia. Mas se você não conseguir isso, que consiga pelo menos o respeito desse leitor, porque você soube argumentar muito bem. Inclusive, lendo uma redação nota 1000, eu li um texto. Tinha que escolher um, não trouxe esse. Mas eu li um texto que fala sobre a questão do armamento da população. Eu, Thelma, sou contra o armamento da população.
Mas a pessoa que escreveu esse texto, Redação Nota 1000, defendeu a favor. E aí eu li por curiosidade mesmo e falei, vamos ver o que essa pessoa disse. Gente, ela argumentou tão bem, ela citou vários, vamos dizer, pensadores que falam sobre essa questão da violência. Ela fez tão bem, ela não me convenceu, mas com certeza o texto dela mereceu nota 1000, porque foi muito bem feito, sabe? E merece o respeito. Ela não disse uma besteira, ela só colocou aquilo que realmente condiz com a verdade, vamos dizer. Embora eu, leitora, possa não concordar totalmente, não concordar, mas eu respeito que ela soube fazer de uma maneira muito clara, muito organizada, foi muito eficaz mesmo a sua escrita. Com certeza mereceu nota 1000. Então não é o seu posicionamento, é a forma como você defende esse posicionamento. Chegamos ao último ponto, argumentação. Ao último ponto dessa apresentação, viu, gente? Há duas maneiras de fazer com que alguém faça algo. Pela coação ou pela argumentação. Ou você coage, ameaça, né? Incomoda essa pessoa de alguma maneira, né? Seja por meio de violência física ou verbal, violência psicológica. Você vai coagir a pessoa, fazer com que a pessoa se sinta amedrontada. Gente, você fala para mim a palavra? Amedrontada. Fazer isso, né? Obrigada, e ela vai, talvez, né, ceder ao seu pedido por meio da coação. Mas existe uma forma bem mais recomendável, né, com certeza, que é o diálogo. Esse diálogo acontece com a argumentação. O argumento, a ideia que você defende, a forma como você defende a sua ideia, usando as palavras. Isso é argumentar. Né? E para argumentar você precisa saber fazer isso. Não pode ser de qualquer maneira. Eu já dei alguma pincelada quando eu disse assim, não ser radical, não ser extremista. Uma vez, uma professora disse assim, eu não me esqueço disso, assistindo o Telecurso 2000. Na minha época de vestibular, não tinha internet, não tinha live, não tinha essas coisas, né? E a gente tinha que recorrer ao que tivesse. Então, eu chegava da escola, subia, né? Morava ali depois do cemitério ainda, subia cansada, almoçava, e aí tinha que arrumar a cozinha, e às vezes eu corria para arrumar a cozinha, eu deixava para arrumar depois, e sentava na frente da televisão, no chão da sala, assistindo o Telecurso 2000. E aí uma vez uma professora de redação do Telecurso disse assim, cuidado com o verbo ser. Cuidado com o verbo ser. Quando a gente usa o verbo ser, a gente precisa provar aquilo que é. Se a gente afirmou, a gente precisa provar. Por exemplo, numa redação, quando você diz assim, os políticos são corruptos. Isso chega a ser um clichê. Né? Os políticos são corruptos. A gente tem que ter cuidado com várias questões aí. O verbo ser, você prova, você tem fatos, dados concretos para colocar no seu texto e provar que eles são. Se tiver, tudo bem. Você tem como fazer isso no seu texto de 30 linhas, escrita limitada, você tem uma estrutura que precisa atender. Você não tem como fazer isso. Então, fuja do verbo ser. Os políticos são corruptos. Outra coisa, generalizou. Os políticos. Nelson Rodrigues, ele diz, né? Toda generalização é burra. Não generalize. São ideias prontas. São ideias que não são confiáveis. As generalizações não são confiáveis. Então, o argumento, ele não pode ir por esse caminho. E aí você me pergunta, por que caminho ele pode ir então?
Pela lógica. A lógica não é só em matemática, né? Na escrita, no texto, o problema matemático é lógica também. É lógica também. Quando você recebe uma questão de matemática na prova do Enem, você pode até não saber, mas você tenta usar da lógica para chegar a uma resposta. E talvez você consiga. Na redação também é assim, na interpretação de texto também é assim. Às vezes você não sabe muito bem o que é, mas você vai pela lógica. Relaciona a proposta, a ideia central que você retirou dos textos motivadores, a sua própria reflexão. Vai pela lógica e, com certeza, você pode atingir aí, vamos dizer, o que você pretende, né? Que é defender a sua ideia de maneira clara, objetiva, direta, organizada, concisa, resumida. Você não precisa escrever tudo. Esse espaço, ele requer essa concisão, o espaço da folha de redação requer isso. E todo bom texto é assim, né? Dizer muito em poucas palavras. O jornalista Roberto Marinho dizia isso. Um bom jornalista é aquele que diz muito em poucas palavras. E é verdade. Acho que eu estou aqui. A argumentação é a coluna vertebral do texto. Olha que legal isso. A argumentação é a coluna vertebral. Eu quero que vocês visualizem essa estrutura para internalizar e na hora da escrita colocar em prática. Introdução, comentário interessante, que pode ser uma questão filosófica, histórica, um dado estatístico ou sociologia, qualquer coisa. Comentário interessante que leve ao tema por completo, é a única coisa que você pode copiar no seu texto, é o tema. Se não estiver em linguagem figurada, se estiver, você vai traduzir para a linguagem denotativa, real. E opinião sobre ele, a tese, né? Você vai fazer isso no primeiro parágrafo. Você vai para a argumentação. Onde é que você busca essas ideias? Obviamente no seu diálogo com o tema. E nas ideias centrais que você retirou da coletânea. Então você vai levar essas ideias para o seu texto, em 2 ou 3 argumentos. Hoje eu já recomendo 2 argumentos, porque a nota 1000 geralmente são 2 argumentos. Então se você tiver 3 ideias, 3 textos motivadores, tente unir as ideias centrais de 3 textos. Não copie nada, por favor. Palavras-chave pode copiar? Pode, com certeza. Mas a ideia não. Então você reúna 3 textos motivadores, fragmentos, e depois mais 2 fragmentos. E transforma aí em 2 argumentos. Se você mesmo assim quiser fazer de 3 argumentos, pode também, sem problema nenhum. O que você não pode fazer é de 1 argumento ou 4 argumentos. Fique aí entre o 2 e o 3, por favor. Tá? Então, é a coluna vertebral do texto dissertativo argumentativo. Sem ela, a aceitação do texto vai estar refém da boa vontade do leitor. E a gente não precisa contar com a sorte no texto do Enem. Eu falo o texto do Enem, gente, mas isso é para a vida inteira. Numa redação de vestibular, na sua própria faculdade, você saber estruturar o seu texto, com início, meio e fim. Ao longo da vida, isso é importantíssimo. Então, foca nessa questão. Eu preciso desenvolver essa competência, porque essa competência vai abrir portas. Vai abrir portas de uma universidade, vai abrir portas de um emprego, vai abrir portas para uma vida digna, como deve ser, né? Existem caminhos mais rápidos e mais fáceis? Sim, existem. Mas será que vale a pena? Os riscos desse caminho, às vezes, são bastante cruéis, vamos dizer assim. São muito fortes. Então, buscar um caminho que vai estar pautado na dignidade, que vai lhe dar uma condição de vida digna, num país como o nosso, de tanta desigualdade social, ter uma condição de vida digna já é um privilégio, gente. Acredite, ninguém precisa ser rico, ninguém precisa ser milionário. Até porque, em economia e mercado, quem é do 2º ano aqui,
Ninguém do segundo ano. Ah, só é verdade, meu Deus, perdão. Felipe e Camille e Eric. A gente tem Renan também e Geisiane, do terceiro ano. Não é? Do terceiro. É isso. Então, a gente tem visto isso, né? Que a questão do acúmulo de riquezas é um problema a ser pensado. Um país de desigualdades, de miséria, fome, né? A gente precisa pensar essas questões. Elas precisam estar na escola também. E com certeza elas estarão nos temas de redação, aí nos concursos, nos Enems. Isso representa muito na vida, gente. É uma pena, que bom que vocês estão aqui. Mas é uma pena que a gente não tenha mais, assim, porque essa discussão ela é importantíssima. E ela faz uma diferença na vida das pessoas. E aí eu conto com o Renan, que é um aluno que já concluiu e que viu a divulgação e está aqui. Agradeço, né? Inclusive está fazendo essa live. Obrigada, Renan. Imagina. Viu? E a live é a tentativa de alcançar mais, de chegar mais realmente. Porque é uma discussão de extrema importância. Pensar toda essa questão que pode mudar a nossa história de vida. Eu falo porque é isso, o resultado de uma vida digna, ele vai ser colhido se a gente plantar essa sementinha agora aqui no momento da educação escolar, no ensino médio, até na infância e tudo mais. É um processo. Educação não é milagre, não é varinha de condão, educação é processo. E aí eu vou levar para a escrita. A escrita também é um processo. Essa coluna vertebral do texto argumentativo, dissertativo, ela não vai acontecer como mágica. Ela vai ser um processo de leitura e observação da leitura e um processo de escrita e autocorreção e correção dessa escrita. Tá? Então é isso. Só para a gente pensar essa questão mesmo, que é fundamental. A outra questão, parei aqui tentando lembrar. Não faça um texto dissertativo. O Enem não pede que você faça um texto dissertativo. Helder, olha. O Enem não pede que você faça um texto dissertativo. O Enem pede que você faça um texto dissertativo argumentativo. Qual a diferença entre um e outro? O texto dissertativo, ele expõe o tema. Você não vai escrever o seu texto para expor o tema, informar sobre o tema. De maneira alguma. Você vai escrever o seu texto para argumentar sobre o tema. Aí eu vou dizer, você precisa não apenas fazer o texto expositivo, fazer o texto apenas dissertativo. Você precisa fazer o texto dissertativo argumentativo, que defende uma opinião, que tem um posicionamento crítico, seja ele qual for, como eu acabei de dizer, né? Como dissemos, quando for escrever seu texto, procure sempre ter em mente que seu leitor pode ser um adversário. Voltar a essa questão. Ele pode não concordar com as coisas em que você acredita. Realmente. Você não precisa convencer o leitor, você precisa apenas conquistar o leitor. Por exemplo, a menina que escreveu a redação nota 1000 e que foi a favor do uso, da legalização do armamento da população, eu não concordo, mas o texto dela realmente vale 1000 pontos, porque ela soube fazer isso. Ela argumentou de maneira bastante clara, organizada, sensata, de acordo com a realidade, ela realmente merece. E é isso. Toda afirmação pode ser refutada. O que é refutar? É contestar, questionar. E seu papel é preparar o seu texto para escapar dessas armadilhas. Toda afirmação pode ser contestada. Tudo que alguém diz ou escreve pode ser contestado. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o que é leitura. Ler não é decodificar o que está escrito apenas. Isso é superficial. Eu posso fazer uma leitura de lábios e de olhos, eu posso emitir o som do que eu estou lendo
e realmente não está lendo. Mas como assim? Se eu estou lendo, se as pessoas estão ouvindo o que eu estou lendo, como eu posso não estar lendo? Né? Veja bem, aqui nós temos, ó. Olha lá. Quando a gente tem uma ideia, veja bem, quando a gente tem uma ideia, quando a gente faz uma leitura, a gente precisa dialogar com o texto lido. Como eu disse no início, é o encontro com o texto. Né? Quando eu me encontro com o texto, eu realmente, dali vai surgir uma nova ideia. Eu realmente dialogo com o texto. Então, ler não é apenas decodificar. Ler é você entrar no texto. E o texto entrar em você. É isso, é essa simbiose. É essa mistura, leitor e texto. Quando você faz isso, as ideias se processam. Isso é leitura. E leva ao letramento. E a outra leva apenas à alfabetização. Existe uma pesquisa internacional, né, o PISA, que diz que no Brasil o nível de letramento fica entre os piores do mundo, gente. Isso quer dizer que nós lemos, mas não lemos. Lemos superficialmente. Não adentramos realmente no texto. É uma questão que precisa ser levada muito a sério. Porque ler é realmente fazer esse encontro e essa simbiose. É entrar no texto. Se isso não acontecer, não é leitura. É só alfabetização, não é letramento. E aí tem uma pesquisa que diz que os alunos estão saindo da universidade com um nível baixíssimo de letramento. E até sem letramento. Isso é grave, mas é real. E não sou eu que estou dizendo. É o PISA, a pesquisa internacional. Não sou eu que digo isso. Mas, enfim, a gente precisa reverter essa situação, né? E aí vocês, e qualquer um que queira estudar, que queira escrever, pode mudar essa realidade. Vamos, realmente frequentar a biblioteca da escola, pegar livro para ler na internet também, ler tudo. Como diz Ziraldo, ele chega ao extremo de dizer, precisamos ler tudo, até a marca do vaso. Leia tudo, tudo. Tudo vai lhe trazer algo, um benefício. Tá? Então não vamos falar, não lê Harry Potter. Lê Paulo Coelho, se quiser, livros literários, livros de autoajuda, leia todos. Fernando Sabino, Graciliano, Machado de Assis, Carlos Drummond, leia Conceição Evaristo, Augusto Cury, leia todos. A leitura em todas, leia a Bíblia, leia tudo. Tudo realmente. Ora, ao desenvolver o seu texto, procure sempre questionar suas próprias escolhas. Procure justificar e sustentar cada uma de suas afirmações. Aí eu pergunto, uma pessoa que quer se dar bem no Enem, mas que não se propõe a esse nível de reflexão, de diálogo com o texto, de estruturação do seu texto, ela tem condição de competir com quem está vou usar uma palavra bem nessa vibe, de estudo, de escrita, né? Não tem. Então é preciso realmente dizer, olha, eu estou aqui, sei porque estou aqui. Eu sei porque eu estou com essa prova na minha mão aqui e vou competir com dignidade, com garra, com força. E não é fácil. Não é fácil. Quem disse que escrever e estudar é fácil, gente? Você tem que largar tudo que está fazendo para se dedicar a isso. Não é fácil, mas os frutos são certos. Com certeza você vai colher frutos maravilhosos. Vida afora. Não só no Enem. Vida afora. Dan, por favor. Procure convencer o leitor que a visão que você tem dos fatos
é lógica e verossímil. Verossímil. Então, quando você demonstra essa certeza da visão que você tem dos fatos, o leitor percebe isso. E percebe a sua firmeza na escrita. Tá? Procure construir um texto coeso, vamos falar de coesão. Se der tempo, eu vou mostrar o material que vai trazer algumas palavras. Eu não sei, acho que não dá tempo. Mas, enfim. O que é coesão? É a relação entre as partes. Em Guédoricó, ela aponta os fatores de textualidade. Então, eu vou destacar 3, que eu considero assim, todos eles são. Informatividade, aceitabilidade, tudo. Situacionalidade, que é a questão do contexto. Mas eu vou destacar aqui coesão, coerência e intertexto. Vamos fazer só uma definição de cada um deles. O que é um texto coeso? Coeso quer dizer que não tem nada solto, está tudo amarradinho, tudo interligado. E o que dá coesão a um texto? Veja bem, quando você faz uma leitura de um texto, você deve perceber que existem os elementos de coesão ali. Quais são esses elementos? Aí você tem, né? Por exemplo, as conjunções, mas, porém, no entanto, porque, pois. Você tem as palavras que fazem coesão dessa maneira, dessa forma, ou então, que é uma conjunção também, dessa forma, enfim, diante do que foi falado, diante do exposto. Ou seja, há diversas maneiras de você fazer coesão entre as partes. Agora, existe a coesão referencial também. Para você evitar repetições, você usa sinônimos. Por exemplo, você falou do Brasil, aí depois você coloca esse país, ou então você coloca ele, se referindo, é a coesão referencial, se referindo ao que você já falou. Então, a coesão, ela tem, dentre outras funções, a função de interligar as partes de um texto, dar sentido, contribuir para o sentido do texto. Então, a coesão não pode dizer o contrário daquilo que você pretende dizer, né? Por exemplo, eu me lembro de uma reportagem, quando chegou em Vitória da Conquista, o curso de medicina. E aí alguém, que eu não vou dizer quem, também nem me lembro do nome, mas sei qual era o cargo. Alguém disse assim, mas não vou falar, né? Alguém disse assim, Conquista está recebendo o curso de medicina, um curso de alta qualidade, mas de ponta. Eu falei assim, peraí, curso de alta qualidade, mas de ponta? Houve um problema de coesão aí, porque alta qualidade é ponta, e ponta é alta qualidade. Então o mas aí não foi adequadamente usado. Seria, Conquista está recebendo curso de medicina, um curso de alta qualidade e de ponta. Para reforçar a ideia, ficaria repetitivo? Ficaria. Mas para reforçar a ideia, para dar ênfase, né, portanto, de ponta, né, assim, de ponta, então, de ponta, mas o mas realmente foi infeliz. Porque nesse caso, dando a ideia de oposição. Né? Porém, aí existem outras questões que eu não vou aprofundar, porque senão a gente vai tomar tempo, não vai sair a questão da linguagem, né? Tem um poema de Drummond que fala, da janela. Procure construir um texto coeso, em que o leitor... eu falei, que ia falar da coesão, falei, essa relação. A coerência, que é o sentido. O texto, ele precisa ter um sentido interno, né? As ideias não podem se contradizer, vamos dizer assim, e precisa ter um sentido externo. O externo é o quê? O diálogo com a realidade. O diálogo com o mundo lá fora, vamos dizer assim. E aí nós precisamos ler bastante, acompanhar as informações, ver o que o noticiário está trazendo. Olha, na minha época não tinha Enem, não sou tão velha assim não, mas na minha época de vestibular, o que acontece? A gente não tinha esse acesso à internet, como vocês têm hoje.
Por exemplo, um jornal, a gente pedia emprestado na escola um jornal para ler aquela notícia daquele mês, não era nem da semana nem do dia, era daquele mês para ter uma noção do que estava acontecendo no mundo. Eu me lembro de já ter feito isso, pegar jornal da escola. Ou então, quando chegava um jornal em casa, alguma coisa enrolada no jornal, a gente desenrolava e pegava aquilo ali para ler também, para saber como é que era o jornal, como é que o jornal colocava, trazia as notícias e tal. Me lembro de já ter feito muito isso. Não é antigas, passadas, mas a gente adorava. Hoje aconteceu, já está ali na internet. Então, saber o que ler também, né? Fazer as escolhas. Porque a internet, gente, ela tem os dois lados. Ela tem o lado bom, vamos dizer assim. Ela nos dá acesso em tempo real até, né? Ela ali trazendo a informação. Mas ela também, como tudo na vida, tem o outro lado, né? Que vai para um outro caminho, apenas para o entretenimento, apenas para a diversão e tal. E ele não pode se limitar, ela não deve se limitar ao apenas. Ela precisa realmente ser uma ferramenta educacional. Nas escolas, por exemplo, ela precisa ser uma ferramenta, né? Você falou? Dá um exemplo. Exatamente. É o que eu... Exatamente, Lina. Essa live é um exemplo disso. Helder, diga, meu querido. Exatamente, um site seguro, um site que realmente tenha informações confiáveis, né? Muito bem. Em que o leitor consiga reconhecer seu percurso argumentativo. Não pule etapas e não dê grande salto. O texto, ele é um espaço de 30 linhas, não é um lugar de dar saltos, de pular etapas. Pense no seu leitor, você precisa conduzi-lo pela mão. Você vai pegar o leitor pela mão e vai conduzir tranquilamente pelo raciocínio que você quer. E aí eu vou bater na tecla de novo. Novamente eu quero que vocês internalizem, para na hora de escrever colocar em prática. Introdução. Comentário interessante que leve ao tema por completo e à opinião sobre ele. Primeiro parágrafo. Desenvolvimento. 2 ou 3 argumentos, que serão retiradas as ideias centrais sem cópia dos textos motivadores, e você vai resumir em 2 ou 3 argumentos e vai explorar, dialogar, criar, ser original, trazer informações, se for o caso, fazer até citações e etc. E a conclusão, onde você faz o fechamento e apresenta a proposta de intervenção. É isso. Você conduz o leitor pela mão. Você faz com que ele não se sinta perdido na leitura. E organizado. E a ideia acontece, né, Carlão? De maneira progressiva. E não de maneira circular. Né? Ela vai progredindo. Vamos lá. É importante que a leitura seja fluente, sem salavancos. O leitor não precisa ficar indo e... o que não é uma leitura fluente? É uma leitura desorganizada, que causa uma confusão no leitor e que ele precisa estar retomando o texto para entender o que foi falado e relacionar com o que foi dito depois. Não. A leitura fluente, ela não requer essa retomada. Ela acontece naturalmente. Você imagina corrigindo redações. Né? Como é que as pessoas que corrigem a redação do Enem, elas se sentem bem quando elas fazem uma leitura fluente de um texto? Então pense nesse leitor, que vai ser a pessoa que vai corrigir a redação do Enem. 1, 2, 3 ou até mais pessoas. A depender da situação. Né? Construa uma cadeia de argumentos em que se possa reconhecer um roteiro claro e em que as conclusões derivem logicamente das premissas. O que é uma premissa? Por exemplo, um silogismo é uma premissa. É simples assim, olha. Todo homem é mortal. João é homem, portanto, João é mortal. Nós temos as afirmações que levam a uma conclusão. É um silogismo isso aí.
o seu texto ele não vai trazer um silogismo, vamos dizer, né? Todo homem é mortal, João é homem, João é mortal. Ele não vai trazer um silogismo, mas ele é essa lógica. Ele chega a uma conclusão a partir dessa mesma lógica. As premissas, que são os argumentos, as afirmações, precisam levar a uma conclusão. Ou seja, nada está solto. Tudo existe uma coesão entre as partes do texto. Nada está solto. O percurso tradicional, eu já até antecipei aqui na fala, né? Que percurso tradicional é esse? E que corresponde à expectativa. Gente, vamos lá. O percurso tradicional e que corresponde à expectativa da maior parte dos leitores. Qual é? Começa pela introdução, o que eu falei. Você precisa internalizar não apenas para saber teoricamente. É aquilo que Paulo Freire chama de praxis. Relação, teoria e prática. Isso aqui é teoria. Mas na hora de escrever e colocar em prática, é a praxis, né? Relação, teoria e prática. Quando você for escrever o seu texto, essa estrutura precisa estar em você e você precisa colocar essa estrutura no papel. Precisa, realmente. É o segundo critério do Enem, a questão da estrutura, tá? Começa pela introdução, em que se apresenta a tese, e em que quase sempre se conquista a atenção do leitor. Quase sempre. É o momento de chamar o leitor para a leitura. Dizer assim, olha, esse texto é interessante, eu vou continuar lendo. Porque ele faz sentido, ele tem uma fluência, ele está bem organizado, ele tem um dado aqui que me interessa. Ele, enfim, é isso, essa fluência de leitura. Tá? Segue-se o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Em que a tese é desdobrada e analisada por meio de uma cadeia de argumentos. Tá? A tese ela é desdobrada. Se analisa essa tese por uma cadeia de argumentos. São as ideias que justificam a opinião. E em que é possível objeções à tese. E em que as possíveis objeções à tese são antecipadas e atacadas. E finalmente vem a conclusão, em que se retoma a tese, agora sintetizada. Você retoma a tese na introdução, faz um comentário que fecha a opinião e apresenta uma, duas ou até 3 propostas de intervenção. Como eu disse, a redação nota 1000 geralmente tem mais de uma proposta. Tá? Dan, por favor. Atenção à forma do seu texto. Isso aqui é só alguns lembretes, são só alguns lembretes. Seu texto deve ser legível, portanto, capriche na letra. Né? Uma letra. Eu posso fazer letra de forma, professora? Pode. Hoje em dia, antes não podia. Tinha que ser apenas cursiva. Hoje pode, desde que você diferencie maiúscula de minúscula. Tá bom? Diferenciando não tem problema. O que não pode é você igualar, fazer tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Não pode. Use a norma culta de linguagem, obviamente, é o primeiro critério do Enem, a questão da correção gramatical, concordância, verbal, nominal, o plural das palavras, né, o singular das palavras, a regência, que também tem a ver, né, por exemplo, não é de acordo com os estudos, é de acordo com os estudos. De acordo com, porque acordo ele é um substantivo que pede o uso da preposição. Com, ele está ali pedindo o uso da preposição com. Então não é de acordo os estudos, é de acordo, toda vez que você usar de acordo, use de acordo com. É igual dizer assim, João namora com Maria. Quando você diz isso, é como se João namorasse com Maria do lado ali, namorando com outra pessoa, né? João e Maria do lado. Não. João namora Maria. Quem namora, namora alguém. É a questão de regência, a importância das aulas de português, do estudo da gramática, da observação nos textos lidos, para que você melhore essa questão. Acentuação, pontuação. Sobre pontuação, eu vou destacar ali no último ponto. Daqui a pouco eu falo sobre.
Gírias. O texto, a redação é um texto formal. Não admite gírias de hipótese alguma. Se você quiser usar uma linguagem figurada ou uma gíria propositalmente, coloque entre aspas. É como se você pedisse licença para usar. Quando você coloca a palavra entre aspas, é como se você pedisse licença. Olha, estou usando, mas eu estou consciente e é proposital usar isso aqui. Tá bom? E coloque alisos. Tem uma palavra que eu escrevia muito, uma frase que eu escrevia muito quando eu dava aula de redação nos cursinhos lá em Brumado, que era assim, ó, não se escreve como se fala. Toda a minha redação tinha isso. Não se escreve como se fala. Quando eu percebi os coloquialismos. Porque uma coisa é a fala, outra coisa é a escrita. A escrita, eu não tenho gestos, eu não posso voltar, eu não vou usar a palavra uma coisa, outra coisa. Na escrita eu preciso elaborar melhor. Eu preciso usar uma linguagem formal, organizada, clara, direta, para que o texto realmente seja fluente, para que o leitor, como a gente acabou de ver sobre o leitor, se sinta satisfeito e confortável na leitura. Viu? Evite repetição excessiva de palavras. Não me esqueça que uma vez eu corrigi uma redação, tinha a palavra família 17 vezes. Eu contei 17 vezes a palavra família. É uma repetição excessiva, né, gente? Olha, se você já usou a palavra família em um parágrafo e vai usar no outro, tudo bem. Mas evite, principalmente tão próximas no texto. Evite redundâncias, né? As repetições desnecessárias, que é o que eu estou falando, e evite também a sonorização. Por exemplo, você diz assim, o problema da educação na formação, da instrução do aluno, educação, formação, instrução, aí eu vou lá e escrevo, não rime. Não rime, o texto não é para... Você não está rimando ali, você não pode dar esse ritmo, essa sonorização, vamos dizer, de rima. Não é para fazer isso no seu texto. Releia o seu texto várias vezes e tenha cuidado com os erros de regência e concordância. Quando eu escrevo, eu não releio o meu texto várias vezes. Eu releio cada parágrafo à medida que vou escrevendo. Faço a introdução, eu verifico. Fiz o comentário, apresentei o tema por completo, trouxe a opinião, beleza, trouxe, ótimo. Agora eu vou ver. Tem problema de regência, de acentuação, de ortografia, de pontuação? Tem algum problema aqui que eu posso melhorar? Eu só passo para o segundo parágrafo quando eu resolvo o primeiro. Porque para mim o texto é igual uma casa. Se você mexe na casa depois dela pronta, é muito mais difícil, né? Vai mexer na estrutura de uma casa? Na base? É possível, mas é mais difícil, você vai ter que quebrar muita coisa, gastar mais, tempo, dinheiro, tudo, trabalho, tudo. Então, o texto é igual uma casa, faça uma base bem feita, cada parte bem feita, para que no final o resultado seja satisfatório. E aí eu vou para o desenvolvimento. Apresentei os argumentos, está de acordo com a proposta, realmente tem um fio de raciocínio aqui, um ponto central que esse texto desenvolve, logicamente, progressivamente, eu vou vendo isso aí. E na conclusão eu retomei a tese para fechar e apresentei uma ou duas propostas de intervenção. Perceba, a proposta de intervenção não pode ser assim, olha, a argumentação vai para um lado e a proposta de intervenção vai para o outro, não pode. A proposta de intervenção apresentada no último parágrafo precisa ir para o mesmo lado das argumentações. Esse ponto é importantíssimo. Ouçam com atenção. A proposta de intervenção vai ser um resultado do raciocínio realizado no desenvolvimento do texto. Ele não pode ir para outro lado. Dialoga com esses argumentos. E aí, voltando, eu vou repetir para que vocês internalizem. A proposta de intervenção precisa ter
os meios de sua realização. Não basta eu dizer o que fazer. Eu preciso dizer como fazer e quem vai fazer. A instituição, o MEC, o governo, eu preciso dizer o ministério tal, a escola, de modo geral, né, não uma escola específica. Eu preciso dizer quem também faz parte, viu? Prefira períodos curtos. É muito fácil se perder e comprometer a coesão em períodos longos. Realmente. Eu já vi tese de doutorado ser devolvida porque os períodos eram longos. Olha bem, tem uma frase que eu também sempre escrevi nos textos, nas correções. Use e abuse do ponto de segmento. Isso é importantíssimo. Tem gente que começa a escrever um parágrafo, só coloca o ponto lá no final. É um problema textual isso aí. Eu preciso dividir o parágrafo em períodos. Usar pontuação. Por exemplo, eu considero um texto, um período adequado, pelo menos 2 linhas, no máximo 2 linhas. 3 já é demais. Pode ser 3? Pode. Mas já é um pouquinho grande. Mas pode. Outra coisa, o período ele é complexo. Eu vou fazer uma distinção aqui entre frase, oração e período, para que vocês entendam melhor ainda. Olha, o que é uma frase? É aquilo que não tem verbo. É uma frase. Não, ou melhor, reformulando a minha fala. O que é uma frase? É o que não precisa ter verbo. Não é que não tem. Não precisa ter verbo. A frase. Por exemplo, bom dia, oi, com licença. São frases. São frases. Quando você usa uma frase, você não precisa usar o verbo. Pronto. Faça uma frase para mim. Não necessariamente não precisa ter verbo. Agora, quando fala assim, uma oração é verbo. No Enem sempre tem uma questão assim, olha, conte o número de orações da linha tal a linha tal. Você vai contar o número de verbos. É o número de orações. Mas se tiver uma locução verbal, 2 verbos juntos, por exemplo, estou amando loucamente, estou amando. Estou, o verbo principal, verbo auxiliar, estou, e o verbo principal, amando, em gerúndio, NDO. Estou amando, você não conta 2 orações, você conta apenas uma oração. Porque a locução verbal não vale como 2 orações. São 2 verbos juntos, que valem como uma oração apenas. Geralmente tem essa pegadinha no Enem. Conte o número de orações. Aí coloca lá no meio uma locução verbal. A pessoa que não estiver atento que a locução verbal não são 2 orações, mas é uma oração, geralmente vai marcar a questão vai marcar a questão errada. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Na redação, os períodos são complexos. Cada período precisa ter pelo menos 2 orações. Não basta uma oração no período, entendeu? O uso de 2 verbos. Isso quer dizer que você vai apresentar uma causa e consequência, por exemplo. Numa narração, o chão está molhado porque choveu. O chão está molhado, ado, particípio, né? Ado, ido. O está é verbo auxiliar, eu tenho aí uma locução verbal, está molhado. Porque uma conjunção explicativa, uma conjunção, elemento de coesão. Porque choveu. Chover é outro verbo, um verbo impessoal. Então, quando eu faço um período, eu preciso pensar nisso também, viu? Colocar 2 ou mais orações no período, a complexidade do período. Isso é observado no Enem? Com certeza sim, viu? Então, vamos lá. Prefira períodos curtos. Por favor, levem isso a sério, porque é muito importante. Muda toda a clareza, toda vamos dizer, toda a potencialidade do seu texto, tá? Você já sabe que deve convencer alguém de alguma coisa. Preocupe-se com o leitor, com a argumentação, foi o que nós acabamos de dizer, e com a sustentação da tese. Outra questão importante
Ou seja, vou só frisar aqui. Sustentação da tese. O que é isso? É você não se contradizer. Você apresenta uma tese, defende essa tese e em algum momento você apresenta algo que não sustenta a tese, que vai contra a tese. É entrar em contradição. Isso é também um fator de textualidade, que é a questão da coerência. Não seja incoerente. Sustente a tese. Tá? Outra questão importante é onde encontrar os argumentos que dão sustentação a uma tese. Onde encontrar, né, esses argumentos? Pelo que eu falei aqui, vocês acham que uma pista mais ou menos é qual? Onde encontrar os argumentos que dão sustentação à tese? Uma pista desses argumentos, não é que você vai copiar, como eu digo, não copie nem despreze. Leia, retire a ideia central, vai ser de onde? De onde você vai tirar? Da coletânea, dos textos motivadores. Lá você tem uma pista dessa argumentação. Porque veja bem, se o texto motivador está ali, é porque é o caminho reflexivo. Claro, você é livre para pensar em outras direções, mas não desconsidere a proposta, porque o primeiro critério, são 5 critérios de correção. O primeiro critério é atendimento ao tema. Não fuja do tema. Se você fugir, você pode zerar o seu texto. Você pode não, você vai zerar. Se fugir, vai zerar. Mas também tem a questão do fugir parcialmente. Aí você vai tirar 40 pontos. Porque o Enem, ele é contado de 40 e 40 pontos para cada critério. São 5 critérios. Aí vai 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Tá? 40 e 40. A busca de argumentos é uma das etapas... Isso aqui é importantíssimo. Olha, gente. A busca de argumentos é uma das etapas mais importantes, mais difíceis da elaboração textual. Na retórica clássica, ela recebe o nome de invenção. Buscar os argumentos, invenção, na retórica clássica. Hoje é mais frequente que trabalhemos com a ideia de repertório. O seu repertório tem a ver com o seu repertório, as experiências vividas, as leituras realizadas, o diálogo que você estabeleceu com a coletânea, com os textos motivadores, as ideias centrais que você retirou dali, que foram inspiradas pela leitura daquele texto. Isso é o repertório. Por favor. O repertório é um conjunto de experiências que vamos acumulando ao longo da vida, produto de nossas experiências. É o que nos fornece a variedade de argumentos para que possamos sustentar uma afirmação. Então é isso, é o diálogo com a proposta, com os textos motivadores. Disso aí vai vir o repertório para a argumentação. Tá? Vamos lá. Pode passar. Obrigada por participar. Pratique a leitura e a escrita. Palavra é poder. Mas eu não terminei não, sabe? Eu só coloquei aqui para terminar. Para finalizar isso aqui, essa apresentação. Mas de qualquer forma, obrigada realmente a todos vocês. Selma, Bel, Celinha, Carlão, Cláudio também estava aqui, Keu, né, Elda, quem mais? Dandan, Daniela Lorena, gente. A Dandan é... auxiliar. É o apoio técnico, né? Renan também que está aqui, no apoio da live. Todos vocês presentes. Obrigada. Somos poucos, mas somos muitos, né? Nessa luta e nessa intenção. Eu acho que o que importa é isso. Tá? E a quem estiver assistindo também. Agradeço aí a participação. Viu? Por favor, Dani. Pode minimizar. Qual o canal? Oi? Qual o canal? Lá no Instagram. Hã? Tem esse aqui, não. Critérios. Só abre esse aqui para mim, por favor. Abre esse, mas eu não vou mostrar esse não. Isso é só para vocês terem uma ideia. Não vou explorar esse porque ele é bem extenso.
Vai cansar vocês. Só que eu fiz uma cópia, vocês vão poder levar. Tá bom? Esse material, a maior parte tem cópia. Tá abrindo? Clica. Abrir com o Adobe? Pode ser? Ah, é esse mesmo? Pode. É porque ele é... Fecha esse aqui, não, por favor. Esse aqui embaixo. Fecha esse aqui. Isso. Agora dá uma ajustada aí, por favor, no zoom. Faz um Ctrl menos, acho que resolve. Pronto, vamos lá. Essa grade de correção do Enem eu vou entregar para vocês também, uma cópia dela, viu? Aí vocês já sabem qual é a pontuação e para que ela serve. E para quem quiser também, tem na internet à disposição, né? Grade de correção do Enem. Vocês podem escrever e pegar ponto por ponto, trocar o texto, um corrige o texto do outro, né? Se for o caso. Troca o texto. Geralmente, como são muitos alunos, muitas turmas, eu costumo fazer essa técnica de correção trocada. Eu entrego os critérios e aí oriento, cada um corrige o do outro. O que a gente faz com isso? A gente aprende a corrigir os próprios textos, né? Porque baseado naquele critério, no quanto vale, a gente vai tendo uma ideia ali do que melhorar, do que avançar. Porque, gente, entenda uma coisa, a escrita não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ela precisa ser enfrentada. Eu só aprendo a escrever, como tudo na vida, escrevendo. Eu só aprendo a ler lendo, eu só aprendo a escrever escrevendo. Como é que a gente aprendeu a conversar, a caminhar? Caminhando, conversando. Então, escrever e ler da mesma forma, escrevendo, lendo. Existe outro caminho, Thelma? Não, não existe. Não existe outro caminho. Então, fazer disso uma prática constante, né? E saber quais são esses critérios para se autocorrigir e fazer a troca com o colega. Vou entregar um tema também da redação Enem, se não me engano, 2006, que fala da questão da leitura. E aí vocês vão poder fazer essa troca. Tem uma folha do Enem também, para que vocês... esse material todo está disponível na internet, viu? Vamos lá. Grade de correção de redação Enem. Só para vocês verem, ó. Critérios para correção do Enem. Competência 1. Demonstrar domínio da norma culta de linguagem. É o primeiro critério. Quanto é que vale? 0. Demonstra o desconhecimento da modalidade escrita. Eu não vou ler não, gente, porque é muito, vai cansar vocês. Desce aí, Dan. Vou ler só o último. 200. Aqui, ó. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizem reincidência. Ou seja, a redação nota 1000, ela atende a esse critério, domínio da norma culta de linguagem. Quando a pessoa faz 200 pontos, é porque ela atendeu tudo a que se esperava, né? Quando ela faz 0, volta lá no 0, por favor. Aqui, ó, demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal de língua portuguesa. É escrita de acordo com a norma culta de linguagem. Ela demonstra desconhecimento. É 0. Quando ela chega naquele topo lá, demonstra total conhecimento, é 200. Esse é o primeiro critério. Segundo, Dana, só vou ver o 0 e o 200 de cada um, porque senão fica muito cansativo. Competências 2. Compreender a proposta de redação. Tudo que eu falei até agora foi nesse sentido, né? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então, quais são esses conceitos de outras áreas? História, geografia, áreas como filosofia, dados estatísticos ou dados
notícias da atualidade, todos esses conhecimentos aplicar aí, para o desenvolvimento do tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Qual é o limite estrutural? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, comentário interessante que leve ao tema por completo e à opinião sobre ele. Desenvolvimento, argumento 1, 2 e ou 3, no máximo 3, são as ideias que justificam a tese, né? Não apenas explicam, justificam criticamente a tese. Lembre-se, não é um texto expositivo apenas, não é um texto apenas dissertativo, é dissertativo argumentativo. Precisa ter a opinião crítica, porque senão você só expõe. Já falamos sobre isso. E a conclusão, o fechamento, a retomada da tese, fechamento da discussão, mas mais uma ou duas ou até 3 propostas de intervenção. Como eu disse, redação nota 1000 geralmente tem mais de uma proposta de intervenção. Geralmente. Isso não quer dizer que seja sempre. Né? 0. Fuga ao tema, não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Tem gente que vai lá e escreve um poema. Tem gente que escreve um texto narrativo. Tem gente que escreve uma descrição. Tem gente que não escreve nada, só escreve no rascunho e não passa a limpo. 0 o seu texto. 0. Agora, no máximo aqui. Aí, como eu disse, volta lá, vai vindo aqui, ó, 0, 40, já melhorou um pouquinho, 80, mediano, 120, melhor um pouquinho, mas ainda continua mediano, é o meio, 160, já melhorou um pouquinho, 180, ou 160 não, 200, de 40 em 40, né? 200, desenvolve o tema, aqui é o topo do segundo critério. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, atendeu por argumentação consistente, repertório sociocultural produtivo, domínio do texto dissertativo argumentativo, da estrutura, e aplica essa estrutura. Lembre-se de Paulo Coelho, de Paulo Freire, né? É Paulo, mas é Freire. Relação, teoria e prática, praxis. É isso que acontece aí. Competência 3, qual é? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Você seleciona, você relaciona informações, por isso que você pode fazer unir ideias da coletânea em um só argumento e levar como argumento no seu texto. Organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então você faz isso tudo, você se organiza, você traz os argumentos em defesa desse ponto de vista. 0. Ausência de marcas de articulação, resultando em fragmentação de ideias. Coloque ideias soltas, não é coeso, não é coerente. Aí eu pergunto a vocês, tem como fazer isso sem se dedicar mesmo à escrita? Não tem. Não tem, gente. Não tem. É por isso que eu digo, escrever é, antes de tudo, raciocinar. E no raciocínio você faz isso tudo aqui. Você seleciona, você relaciona, você organiza, você articula as ideias. Isso que é importante. 200 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, articula bem e apresenta um repertório diversificado desses recursos. Você não repete ideias, não fica girando ali. Não é circular, como eu disse, é progressivo. Né? Então, você articula, não repete as ideias e constrói o seu texto de uma maneira clara, organizada, direta, coesa, coerente, etc. Competência 4.
demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Quais são esses mecanismos linguísticos? O uso da norma culta de linguagem, está lá no primeiro texto. Você sabe estruturar, está na segunda competência, por exemplo. Você relaciona, articula, está na terceira competência. É o que você faz aqui, ó. Ausência de marcas de articulação, resultando na fragmentação de ideias. Novamente aí falando das fragmentações de ideias. Competência 4. Você precisa ser coeso, coerente. E intertextual também, às vezes. O que é intertexto? O diálogo entre textos. A presença de um texto em outro. Quando você cita um texto lido, quando você dialoga com um texto lido, você é intertextual. Tá? 200 pontos. Meio eu não vou ler, mas vocês vão receber e vão ler com carinho, vão escrever o texto e vão ver o ponto a ponto. E faça a troca com os colegas. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Ou seja, quando você fizer qualquer leitura, observe quais são os elementos de coesão. Uma hora o texto usa assim, ó, diante do que foi colocado, diante disso, dessa forma, propositalmente, consequentemente, isso tudo são elementos de coesão. Há demais, eu tinha uma professora na PUC de São Paulo que ela usava muito, a professora Vera Bassazin. Há demais nos textos dela, eu achava muito chique, muito bonito, essa forma de coesão, sabe? E até na fala também ela utilizava. Então a gente é coeso o tempo todo, está usando conjunções, palavras. E não se esqueça, palavra é poder. Já falei e repito. Por quê? Porque quando nós não falamos, alguém fala por nós. E isso é um problema. Não deixe ninguém falar por você. Fale você mesmo. 200, vamos lá. Não está apresentando 200, não? Ah, o 5. Ah, não, 200, estou lá em cima. Articula bem. Ah, já foi. É verdade. Competência 5. Elaborar propósito aqui, gente, ó. Todas essas competências são importantíssimas na hora da correção da sua redação. Portanto, pratique. O Enem vai ser quando, gente? Já tem data? 5 de novembro? Então, pratique. Escreva o máximo possível. E, por favor, não dependa de ninguém para corrigir o seu texto. Você tem a grade de correção, com os critérios de correção do Enem. Teve dúvida? Pergunta a um professor. Teve dúvida? Pede um colega. Troca a redação com o colega, faça a correção. Teve dúvida? Pesquise no livro, na internet, faça qualquer coisa, mas não fique com a dúvida. Porque na hora da redação do Enem, você precisa estar afiado. Ainda dá tempo. Tem um mês ainda para vocês estudarem, mais de mês, né? É um mês. Hoje é quanto, gente? Um mês e pouquinho. Para vocês praticarem. Ó, escreva pelo menos 2 redações por semana. Vai o conselho para todos aí, viu? Escrever 2 redações por semana. E se corrigir usando esses critérios do Enem. 0. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Ou seja, você apresenta uma proposta, mas não tem a ver. Foi aquilo que eu falei. Não pode a argumentação ir para esse lado e a proposta ir para o outro. A proposta tem que dialogar, tem que condizer, ser condizente com a argumentação utilizada. Senão, 0 em seu texto. 200. Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. E não se esqueça, apresente os meios para a concretização dessa proposta. Não basta dizer o que fazer, é dizer o que fazer, quem vai fazer e como vai fazer. E é sempre de cunho social, respeitando os direitos humanos. Nunca leve para a questão particular. A escola, o CETEP do Sertão Produtivo. Não é o CETEP, falo da escola de modo geral. Não cite uma escola, entendeu? Por exemplo, se for a questão
a proposta envolver essa questão educacional. Não cite um projeto daqui de Caetité voltado para o meio ambiente. Fale de modo geral, do ministério que atende a essa questão, qual é a problemática, etc. Então, está aqui. Nós vamos distribuir. Só quero saber as horas. Quantas horas? 10h17. Vai ter um intervalo? Eu acho que vai, né? Porque A gente podia fazer esse intervalo agora? O que vocês acham? Vamos fazer uma pausa? Tomar uma água e a gente retoma, tá bom? Tinha gente pedindo o quê? Pra entrar? não, alô, fulano. Oi, alô! Alô! Beijo! Por que vocês não estão aqui? Ai, viu? Então podemos encerrar e voltamos com a live após o intervalo, tá bom? Convide os colegas que não vieram. Essa ferramenta pode nos fazer chegar lá. Oi, El? Para quem? Ju da Boninho. Ju, minha querida. Um abraço. Por que você não está aqui, Ju? Na próxima vez você é aqui, viu? Beijo. Pode encerrar. A gente retoma. Aqui, 15 minutos. Manda para os meninos da turma para ver se eles... Manda para as turmas.